É um dos músculos mais importantes do seu corpo e mesmo assim quase nunca é exercitado. Esse músculo trabalha sem parar, influencia a respiração, sua digestão, o sistema nervoso e até mesmo sua pressão arterial. Mas quase ninguém sabe o quanto a tensão exatamente nesse músculo pode causar desconfortos. Neste vídeo, vou te mostrar por que o seu diafragma é tão importante e por que você deve fortalecê-lo de qualquer jeito. E o fascinante, na minha opinião, um aspecto central desse músculo ainda é completamente ignorado até hoje, embora ele possa ser responsável por muitos desconfortos que a gente nem imagina que estejam relacionados a ele. E é exatamente sobre isso que eu vou falar neste vídeo. E eu vou te explicar o que esse músculo realmente faz, quais sintomas subestimados ele pode causar e o que você pode fazer de forma bem prática para trazê-lo de volta ao equilíbrio. Fique comigo até o fim. Nosso diafragma é um músculo que trabalha silenciosa e constantemente nos bastidores, mas desempenha um papel absolutamente fundamental para toda a sua saúde. O diafragma é um músculo em forma de cúpula que se estende transversalmente pelo seu corpo, entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Em cima ficam os pulmões, o coração e embaixo o estômago, o fígado, o pâncreas e o intestino. Pode-se dizer que o diafragma é uma espécie de parede divisória móvel, ou até mesmo um trampolim móvel, uma membrana elástica que separa a parte superior do corpo da parte inferior. E a cada respiração balança para cima e para baixo como um trampolim. Seu diâmetro pode chegar a até 30 centímetros e por isso é o maior músculo respiratório do seu corpo. Em repouso, ele tem apenas alguns milímetros de espessura, geralmente entre 3 e 5 milímetros. Mas, durante a inspiração, ele se contrai com força, desce para baixo e assim gera uma pressão negativa no tórax, fazendo com que os pulmões se encham de ar. Aliás, o pulmão em si não tem musculatura própria, então ele é movido passivamente como uma sanfona que é aberta e fechada de fora para dentro. O diafragma assume exatamente essa função. Quando você inspira, algo fascinante acontece no seu corpo. E a maior parte disso ocorre sem que você precise fazer nada. O diafragma se contrai e desce em direção à cavidade abdominal. E isso cria uma pressão negativa no tórax. E é exatamente essa pressão negativa que faz com que o ar de fora entre nos pulmões. Porque o ar sempre segue um gradiente de pressão do exterior para o interior, ou seja, quando a pressão interna é mais baixa. E ao mesmo tempo, o movimento descendente cria uma leve pressão positiva na cavidade abdominal, fazendo com que os órgãos sejam suavemente deslocados. E é por isso que, ao inspirar profundamente, o abdômen se projeta para fora. Ao expirar, o diafragma relaxa e sobe novamente. A pressão na cavidade torácica aumenta e o ar pode sair passivamente. E o mais importante nisso tudo, você não respira ativamente com os pulmões, mas sim através das diferenças de pressão que o seu diafragma cria. Mas a respiração é só o começo, porque o diafragma não movimenta apenas seus pulmões, mas também todos os seus órgãos internos. A cada movimento, ele massageia seu fígado, seu estômago, seu intestino, o pâncreas. E isso estimula a circulação sanguínea, o fluxo linfático em geral, o peristaltismo, ou seja, o movimento do intestino, e assim tem uma influência direta na sua digestão. E se você, por exemplo, sofre de gases, sensação de estufamento ou prisão de ventre, não pense só na alimentação, pense também no seu diafragma. E agora, muitas vezes vem um ponto que muitas vezes é ignorado, mas que é fundamental. 3 passagens vitais atravessam o diafragma. É o esôfago, a veia cava inferior e a aorta, ou seja, sua grande artéria do corpo. Esses 3 tubos atravessam o diafragma como túneis por uma montanha e eles são sensíveis. Isso significa que, quando o diafragma está tenso, seja por estresse, ficar sentado por muito tempo, respiração superficial, que infelizmente muitas pessoas fazem hoje em dia,
má postura ou até mesmo sobrecarga emocional. Então ele pode pressionar exatamente essas estruturas. O que pode acontecer? Se a veia cava inferior for comprimida, o retorno do sangue ao coração é dificultado. A consequência, o sangue pode se acumular e a pressão arterial aumenta. Se a passagem do esôfago estiver estreitada, o chamado esfíncter pilórico não consegue mais se fechar corretamente. Isso acontece especialmente com facilidade quando você ainda consome alimentos gordurosos, bebe muito álcool, consome açúcar ou doces. Ou seja, exatamente quando o estômago precisa produzir muito ácido gástrico, e esse ácido gástrico sobe livremente para o esôfago, porque justamente esse músculo esfíncter do estômago não consegue funcionar. A consequência é refluxo ácido, azia, pressão no estômago e também queimação na garganta. E isso tudo só porque o seu diafragma está encurtado ou tenso. E ainda há outros sintomas que muitos nem associam ao diafragma. Falta de ar, sensação de aperto no peito, a sensação de não conseguir respirar profundamente. Sim, até mesmo arritmias cardíacas podem ocorrer. E como o diafragma fica profundamente dentro do corpo, muitas vezes não percebemos sua tensão diretamente ali, mas sim pelos efeitos em todo o corpo. Boa notícia, você também pode agir sobre isso. E tudo isso sem nenhum medicamento, porque o seu diafragma é, preste atenção, realmente treinável, isso até a velhice. Você pode alongá-lo, relaxá-lo e fortalecê-lo através da respiração abdominal profunda, por exemplo, respirando conscientemente, zumbindo, cantando, rindo e fazendo alongamentos específicos, que, aliás, você pode encontrar no nosso podcast Lipscher e Bracht, ou seja, no podcast Lipscher e Bracht. Também no vídeo correspondente no YouTube. Esses exercícios vão ajudar a tornar seu diafragma elástico e livre para se movimentar. Assim, você respira melhor, pode digerir de forma mais relaxada e aborda de maneira holística sintomas como azia, pressão no estômago ou até mesmo pressão alta. Porque o diafragma é mais do que apenas um músculo. Ele é uma ponte entre a sua respiração e o seu sistema nervoso, entre a sua postura e a sua digestão, entre o seu interior e o seu exterior. E talvez agora seja o momento certo de finalmente dar a esse herói silencioso e subestimado do corpo a atenção que ele merece. Você já respira de qualquer forma, mas se você envolver o seu diafragma nisso, com certeza vai respirar de forma muito mais saudável. Você conhece alguém com azia, com gases, com dificuldade para respirar? Então compartilhe este vídeo, porque talvez o diafragma também seja o responsável por isso nessas pessoas.